Olá, meus queridos e amados irmãos, espero que esteja tudo bem com vocês e que Jeová possa sempre estar abençoando a sua vida. Seja bem-vindo ao canal Mundo das Testemunhas de Jeová. Vamos juntos agora considerar o estudo 28 com o tema Como mostrar gratidão pelo que Jeová e Jesus fizeram por você. Então, venham comigo, vamos juntos considerar o estudo bíblico de congregação. Então, vamos agora considerar o estudo bíblico de congregação, lição 28, como mostrar gratidão pelo que Jeová e Jesus fizeram por você. Espero que esteja tudo bem com vocês e que Jeová possa abençoar sempre a sua vida. Apenas lembrando, se você é novo aqui no canal, se inscreva, deixe aquele joinha, ative o sino, faça o seu comentário e, se você puder, compartilhar os vídeos para que possa ajudar mais pessoas, faça isso, tá bom? Ficarei muito grato. Então vamos iniciar fazendo a leitura do resumo, que diz assim. Resumo não, introdução. Como você se sente quando um amigo te dá um presente? Provavelmente, você fica muito feliz e quer mostrar para o seu amigo que gostou do presente. Jeová e Jesus nos deram o melhor presente que poderíamos receber, o resgate. Como podemos mostrar gratidão pelo resgate? Então vamos fazer a leitura do ponto 1. A Bíblia promete que todo aquele que exercer fé em Jesus pode viver para sempre. Mas o que significa exercer fé? Significa mais do que apenas ter fé em Jesus. Também precisamos mostrar nossa fé pelas decisões que tomamos e pelas coisas que fazemos. Quando mostramos por meio de palavras e ações que temos fé, fortalecemos nossa amizade com Jesus e com o Pai dele, Jeová. Então a pergunta do ponto 1, qual é uma maneira de mostrar que damos valor ao que Jeová e Jesus fizeram por nós? Então a resposta, precisamos exercer fé em Jesus. E nós demonstramos essa fé por meio de nossas decisões que tomamos. E também devemos aumentar a nossa amizade com Jesus e com Jeová. Leitura do ponto 2. Na noite de morrer, Jesus disse a seus seguidores como mostrar gratidão pelo seu sacrifício. Ele disse para eles se reunirem para uma ocasião especial que a Bíblia chama de Ceia do Senhor, também conhecida como a celebração da morte de Cristo. Jesus queria que seus apóstolos e todos os cristãos verdadeiros que viessem depois se lembrassem que ele deu sua vida por nós. Por isso, ele ordenou, persista em fazer isso em memória de mim. Quando você vai à celebração, você mostra a sua gratidão pelo grande amor que Jeová e Jesus têm por nós. Então a pergunta, que ocasião especial nos ajuda a mostrar gratidão pelo que Jeová e Jesus fizeram por nós? Então a resposta é quando nós vamos à ceia do Senhor, à celebração da morte de Cristo. Então, quando nós fazemos isso, nós estamos lembrando, estamos sendo gratos pelo que Jesus fez por nós. Aprenda mais. Veja outras maneiras de mostrar que você dá valor ao grande amor que Jeová e Jesus mostraram por nós. Veja também por que a celebração da morte de Cristo é tão importante. Ponto 3. Maneiras de mostrar gratidão. Imagine que você está se afogando e uma pessoa vem te salvar. Será que você ia simplesmente se esquecer do que essa pessoa fez por você? Ou ia fazer de tudo para mostrar gratidão pelo que ela fez? Temos a esperança de viver para sempre por causa de Jeová. Vamos fazer a leitura 1 de João 4, do 8 ao 10, e depois vamos conversar sobre os pontos a seguir. Então o texto diz assim: quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Por meio disto, se revelou o amor de Deus em nosso caso. Deus enviou seu Filho unigênito ao mundo para que ganhássemos a vida por meio dele.
O amor consiste no seguinte: não que nós tenhamos amado a Deus, mas que Ele nos amou e enviou seu Filho como sacrifício propiciatório pelos nossos pecados. Então, a primeira pergunta: por que o sacrifício de Jesus é um presente especial? Bem, de acordo com o texto, nós não amamos a Jeová primeiro para que pudéssemos receber esse presente. Na verdade, Jeová nos amou. Então, por esse fato, nós somos muito gratos a Jeová, porque nós não tínhamos necessidade de ter esse rico privilégio. Mas Jeová, pelo seu imenso amor, Ele deu o seu Filho para que nós pudéssemos ter vida. Segunda pergunta: como você se sente ao saber do que Jeová e Jesus fizeram por você? Devemos nos sentir gratos. E essa gratidão tem que vir embutida por obras. Não que obras irá lhe salvar, mas é o que nós aprendemos no ponto 3. Quando alguém te salva, você é grato, você não se esquece, você sempre quer fazer algo pela pessoa. Isso acontece com Jesus. Jesus nos salvou. Então a pergunta é: o que você vai fazer por Ele? Como é que você vai mostrar que você é grato? Então isso vem através de obras. Então, se você é salvo, as obras têm que estar em você também. Continuando, como podemos mostrar gratidão pelo que Jeová e Jesus fizeram por nós? Então vamos ler dois textos, 1 Coríntios 5,15 e 1 João 4, 11, 5 e depois o 3. Então 2 Coríntios 5,15 diz assim: e Ele morreu por todos, para que os que vivem não vivessem mais para si mesmos, mas para aquele que morreu por eles e foi levantado. 1 João 4,11 Amados, se foi assim que Deus nos amou, então nós também temos a obrigação de amar uns aos outros. E o 5,3 pois o amor a Deus significa o seguinte: que obedeçamos aos seus mandamentos. Contudo, os seus mandamentos não são pesados. Então, com base no que você leu, o que podemos fazer para mostrar gratidão? Então, 2 Coríntios mostrou que nós não devemos viver mais para nós, mas viver para Jesus. Então, fazer a vontade de Cristo. 1 João 4,11, aqui fala que nós temos a obrigação de amar a outros. E 1 João 5,3, que nós devemos obedecer aos mandamentos de Cristo. Então, viver para Cristo, obedecer aos seus mandamentos e amar o próximo. O ponto 4 diz assim: imite a Jesus. Outra maneira de mostrar gratidão é por imitar a Jesus. Então vamos fazer a leitura de 1 Pedro 2,21, que diz assim: de fato, para isso vocês foram chamados, porque o próprio Cristo sofreu por vocês, deixando um modelo para seguirem fielmente os seus passos. Então a pergunta: de que maneiras você pode seguir de perto os passos de Jesus? Bem, então a gravura abaixo mostra como nós podemos fazer isso. Então Jesus, ele amava as pessoas e por esse fato, ele lia a palavra de Deus todos os dias para que pudesse estar capacitado. Quando ele tinha oportunidade, ele ensinava as pessoas a mensagem da palavra de Deus e também ajudava o próximo, tanto por meio de milagres ou alimentando, fazendo bem. Então, se você tem a oportunidade de fazer essas coisas, faça, que você está seguindo os passos de Cristo. Ponto 5. Esteja presente na celebração da morte de Cristo. Para saber o que aconteceu na primeira ceia do Senhor, leia Lucas 22, 14, 19 e 20 e depois converse sobre os pontos a seguir. Então, Lucas 22, 14 diz: quando chegou a hora, ele se recostou à mesa junto com os apóstolos.
o versículo 19 e o 20. Ele pegou também um pão, deu graças, partiu e deu a eles, dizendo: Isto representa o meu corpo, que será dado em benefício de vocês. Persistam em fazer isso em memória de mim. Ele fez o mesmo com respeito ao cálice, depois de terem tomado a refeição, dizendo: Este cálice representa o novo pacto com base no meu sangue, que será derramado em seu benefício. Então a pergunta: o que aconteceu na ceia do Senhor? Então a resposta: ele reuniu os apóstolos junto a uma mesa, pegou um pão, repartiu, pegou o vinho, repartiu, e juntos eles fizeram essa refeição. A segunda pergunta: o que o pão e o vinho representam? Então a resposta: o pão representa o corpo e o vinho representa o sangue de Cristo. Jesus queria que seus discípulos realizassem a ceia do Senhor todos os anos no dia da morte dele. Por isso, as testemunhas de Jeová se reúnem todos os anos para relembrar a morte de Jesus da forma como ele orientou. Para aprender sobre essa celebração tão importante, assista ao vídeo e depois converse sobre o ponto a seguir. Então a pergunta: o que acontece na celebração? Então, como vimos no vídeo, na celebração a gente relembra o que Jesus fez por nós e como nós podemos mostrar gratidão por causa disso. Então passo o pão, passo o vinho e a gente relembra o que Jesus fez por nós. Algumas pessoas dizem: tudo o que você tem que fazer para ser salvo é acreditar em Jesus. Então, como você usaria João 3,16 e Tiago 2,17 para mostrar que é preciso fazer mais do que isso? Bem, Tiago 2,17 fala que a fé sem obra está morta. E João 3,16, ali fala que nós precisamos exercer a nossa fé, como se estivesse exercitando a nossa fé. Então, os dois textos mostram uma atitude, uma ação, uma constância. Então, não basta apenas dizer que acredita, precisa mostrar que acredita. E somente consegue fazendo isso por ações, por atitudes, que está embutido em obras, né? Para que assim possamos realmente mostrar que damos valor a esse sacrifício. Resumo: mostramos que damos valor ao que Jesus fez por nós por exercer fé nele e por estar presente na celebração da sua morte. Revisão: o que significa exercer fé em Jesus? Então a resposta, como vimos inicialmente, exercer fé significa que nós não mais vivemos para nós, mas vivemos para Cristo. E que toda atitude e decisões que iremos tomar tem que ser baseada na palavra de Deus. A segunda pergunta: como você gostaria de mostrar gratidão pelo que Jeová e Jesus fizeram por você? Bem, então durante a nossa vida nós temos várias oportunidades. Uma delas é fazer a vontade de Deus, seguir os passos de Cristo por meio da palavra de Deus, ajudar o próximo e mostrar na nossa vida que nós somos gratos pelo sacrifício por meio de nossas ações. Terceira pergunta: por que é tão importante estar presente na celebração da morte de Cristo? Então a resposta é que, na verdade, essa foi uma ordem dada por Ele mesmo: fazer isso em memória de mim. Então, toda vez que lá estamos presentes, demonstramos a gratidão que sentimos por esse presente que Ele nos deu. Então, meus queridos irmãos, chegamos ao fim desse estudo simples, fácil de ser entendido, compreendido e que mostra para nós a importância desse sacrifício. Então, seja grato, demonstre na sua vida que você realmente é grato pelo que Deus fez por você. Tenham todos um excelente final de semana, fiquem todos na paz de Deus e até um próximo vídeo, se Deus quiser.